exames de sangue interessantes aí, né, para a mulher 40 a mais fazer, né? Quais são os exames necessários para que a sua saúde fique em dia. Então, hoje eu vou falar, né, sobre essa relação dos sinais e sintomas com a parte bioquímica. O nosso tema, então, é cansaço, falta de energia e exames. O que o seu corpo está tentando te dizer? Então, hoje eu começo fazendo a seguinte pergunta para você. Você dorme e acorda cansada? Né? Dorme muito, sente que dormiu as horas que precisava, né? Entre 7 e 8 horas por noite, mas acorda cansada? Ou chega no meio do dia, você percebe assim que a bateria parece que acabou, você acorda bem, começa a fazer suas tarefas, mas na metade do dia percebe uma queda de energia, né? Começa a conversar, esquece, fica assim, esquece palavras, né? Que é muita névoa mental que a gente fala que as mulheres têm esse sintoma no climatério e menopausa. A gente esquece palavras, às vezes você pode ir dentro de casa mesmo, né? Vai na cozinha buscar algum objeto, alguma coisa e esquece o que foi fazer na cozinha, né? Questão da gordura abdominal, a gente fala, né? Semana passada foi sobre ganho de peso e gordura abdominal, né? As alterações que o nosso hormônio, quando nós entramos em climatério e menopausa, acontece conosco. Queda de cabelo, afinamento aqui, ó, do cabelo também é um sintoma, né? O intestino não funciona mais como funcionava antes. Então, né, a gente precisa buscar não normalizar esses sintomas. A gente consegue fazer exames, né, que é o nosso tema aqui, o tema que eu vou falar, e correlacionar com esses sintomas, sinais e sintomas com os exames. Porque muitas pessoas pensam assim, isso é da menopausa, isso é da idade, isso é comum, isso é normal, né? E hoje a gente sabe que através de uma live aqui, do conhecimento, você pode conversar com o seu médico, você pode descobrir qual exame que você precisa fazer, que ele se assemelha com aquele sintoma ali que você está tendo, e aí melhorar a saúde, né? Nesse período da vida aí. Então, a ideia é falar aqui sobre isso, né? Não normalizar. Depois dos 40 anos, vários desses sintomas que eu falei podem acontecer também ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem que olhar esse todo, por isso que na nutrição funcional, que é o trabalho que eu faço sempre, eu estou olhando a pessoa como um todo, né? As nossas consultas são demoradas para entender, né, como que é a sua rotina, o que você, quais são os sintomas que você vem percebendo ao longo do tempo ali que mudou, para a gente fazer os ajustes aí. Muitas pessoas vão dizer assim, eu fiz um exame e fui ao médico, ou eu mesmo, né, as pessoas olham na referência e falam assim, tá tudo normal, mas eu não estou bem, né? Quem que já passou por isso aqui? Depois essa live vai ficar gravada, vocês coloquem nos comentários. E aí o que acontece? Eu não posso olhar uma mulher que reclama que a queixa dela é um cansaço absurdo, que isso acontece muito na menopausa, né? E só falar assim, ó, é falta de vitamina. Vai lá e compra um polivitamínico que vai resolver. Não, a gente tem que olhar essas alterações que aparecem nos nossos exames, né? Por quê? Porque o sono vai interferir no sono, vai interferir se a mulher usa algum medicamento, vai interferir no histórico dela. Tem mulheres que têm doenças autoimunes, como hipotiroidismo, que é uma doença autoimune. E aí a gente vai, né, mapeando esses sinais e sintomas. Quando a pessoa fala para mim assim, mas eu tô cansada o tempo inteiro, eu não tenho disposição para fazer exercício físico, atividade, isso é só da menopausa? Isso é só do hormônio que está faltando? Né? A gente tem que pensar sempre no conjunto, não colocar tudo na conta da menopausa também, né? Aí a gente vai pensar, como que está dormindo? Se essa mulher ainda menstrua, né? Tá naquele período ainda climatério que menstrua algumas vezes, né? Durante ali o ano, então às vezes eu tenho mulheres que menstruam um mês, aí pula 2, sem vir a menstruação, o corpo dela ainda está ajustando nas questões hormonais. Se ela tem um fluxo menstrual, quando vem essa menstruação muito intenso, hoje mesmo uma paciente minha foi fazer retirada de útero. Por quê? Porque já a mulher na menopausa e com aquele fluxo ia atrapalhando. Então, o médico, né, orientou que fosse feito dessa forma. É uma mulher que usa medicamento para baixar a glicemia, medicamento para hipertensão. Então, isso tudo vai entrar nessa avaliação, né, olhando o exame. E aí a gente vai avaliar o quê? Hemograma, que é o primeiro exame que a gente fala, que eu sempre falo, o hemograma é a sua carteira de identidade. Por que o hemograma é a sua carteira de identidade? Porque ele tem que estar sempre mais ou menos nos mesmos números. Quando altera, vamos supor que tem uma mulher lá
que ela menstrua muito, está naquela fase de climatério, que os hormônios ainda estão, né, descompensados, que é aquele final que vai caminhar para a menopausa, e aí essa mulher tem um ferro baixo, né? E aí vai ter o quê? Um cansaço, uma palidez, um cabelo caindo, né? Então, esse hemograma, ele vai dizer isso pra gente, quando a gente, né, pode ser um caminho. A ferritina, falando do ferro, né? A ferritina é o nosso estoque de ferro no corpo, então eu preciso ter uma ferritina que esteja em quantidade mínima dentro da nutrição funcional, dentro da medicina funcional, mínimo de 70, né? Para falar assim, olha, ela está boa. Quando eu tenho uma ferritina alta demais, ela vai dizer o quê? Essa pessoa está inflamada, processos inflamatórios, obesidade é um deles, gordura no fígado é outro. Outro exame, vitamina B12. B12 sempre dou o exemplo daquela pessoa que acorda e tem uma queda de energia durante o dia. Por exemplo, se eu chegar nesse horário aqui, meio-dia, ainda não almocei, tô tomando a minha água com limão aqui, ó, que eu ensino pra gente melhorar o processo digestivo. E aí, às vezes dá aquela queda de energia, fala assim, nossa, se eu pudesse, neste momento eu deitava e dormia, tá? Então, investigar B12 baixa. B12 baixa vai trazer também síndrome das pernas inquietas, aquela pessoa que fica balançando a perna o tempo inteiro, né? Que aí vem uma ansiedade junto, vai trazer névoa mental. Ah, estou conversando aqui com você sobre o assunto exames e de vez em outra fala assim, mas o que era mesmo que eu estava falando? Ah, eu esqueci aquela palavra que eu ia falar. Então, B12, investiga. B9, que é o ácido fólico também muito importante. A gente tem 3 complexos B, né, vitaminas do complexo B importantíssimas, B12, B9 e B6, que têm funções não só nessa parte neurológica, quando a gente pensa em menopausa como uma alteração neuroendócrina, né, falei semana passada, esse trio de vitaminas do complexo B vão te ajudar a reduzir a sua ansiedade também. Ansiedade, TPM, sintomas de TPM, B6 baixa. Né? Vitamina D, que é uma vitamina que hoje também sempre muito baixa, por quê? Porque as pessoas não tomam sol, a gente trabalha, né, dentro de escritórios, né? Então, vitamina D vai ser responsável por quê? Ver a imunidade, ver o seu foco, né? Não consigo me concentrar, né? Não consigo executar as funções todas que eu tenho no dia. Outro exame, TSH, né? Para ver se tem alterações na tireoide com o T4 livre. Para que eu vou fazer TSH? Porque a nossa tireoide, a menopausa, né, a falta lá dessa orquestra de hormônios femininos podem alterar a sua tireoide. Então, também gerando vários sintomas, né? Desde taquicardia, ressecamento de pele, tudo tem muito a ver com tireoide, né? Cabelo afinando, cabelo caindo. Glicemia, né? E hemoglobina glicada. Por quê? Porque eu já falei o que acontece. Todo mundo começa a comer muito, né? Também. Ganha peso por essa alteração hormonal comum, né, no climatério e menopausa, e aí a gente tem que acompanhar aí o exame de glicemia, né, de insulina em jejum, que é muito importante. Às vezes a gente tem uma glicemia boa, mas você está produzindo muita insulina, né, faz pico de glicose em alguma refeição do dia, que é o que eu ensino isso também nos cardápios, né, e a hemoglobina glicada vai dizer assim, em 3 meses, como que está a sua dieta, sua alimentação nesses 3 meses que está subindo tanto aí essa glicose. Então, não é só pedir um exame por pedir. A gente tem que entender esse contexto, né, para ver qual exame essa mulher precisa, qual sinal e sintoma ela apresenta, né? Sabendo que um cansaço persistente nunca pode fazer parte da sua personalidade, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, fulano vive cansada, já é assim. Não, gente, tem como melhorar. Vamos melhorar a vida da gente, das mulheres, 40 mais, 50 mais, pra gente continuar aí funcionando muito bem. Em relação aos esquecimentos, que é uma queixa muito recorrente, que aqui já falei da vitamina B12 também, né, pra gente sempre pesquisar, né, as mulheres falam, né, minha memória não é mais a mesma, começa uma tarefa e pula para outra, muita correria, né, então a gente também não pode colocar isso tudo na conta só do hormônio, só da questão do climatério e menopausa. A gente tem que fazer o quê? Pensar, né, em olhar também outro ponto importante, como que é o sono dessa mulher? Ela dorme bem? Ela tem rotina para dormir, né, desliga, sai da tela? Um dos motivos que eu coloquei aqui a live meio-dia é para isso, para não ficar lá 8 horas da noite, depois
depois a gente fica, né, acelerado com aquilo. Então, pensar no sono também, né? Então, por quê? Porque quando a gente não tem um sono bom, uma regularidade, e isso é importante, que aí faz parte do nosso comportamento, aí eu pego lá, a mulher que dorme mal, que acorda cansada, que toma café para funcionar, que à tarde procura doce, porque ela tá sem energia, né? Fica ali aquele horário de 4, 5 horas da tarde, que todo mundo vai querer doce, que de noite está exausta, então ela não consegue desacelerar ali e volta e dorme mal de novo. Então, aí esse ciclo começa todo de novo. Então, a gente tem sim como melhorar isso, né? Como fazer uma correção através de uma análise de um exame para ver, assim, o que é que a gente precisa repor. Nunca fazer também, gente, eu vou tomar polivitamínico e tudo bem. Por quê? Porque você joga dinheiro fora às vezes, né? Tanto pela escolha do produto, que isso é muito importante hoje em dia, quanto porque às vezes aquela dose não vai fazer nada por você, entenderam? Outro sintoma importante também é queda de cabelo, né? Queda de cabelo, acho que é, assim, um dos principais sintomas, né, que as mulheres passam. E o afinamento começa a aparecer, assim, ó, o couro cabeludo da mulher, né? Então, o que a gente tem que ter cuidado nessa fase? Eu já peguei paciente que fazia terapia, reposição hormonal com testosterona e o cabelo da pessoa que já era fino, né, foi completamente ignorado ali, aquele sinal e sintoma, e aí caiu mais ainda, foi muito ruim para essa pessoa. Por quê? Porque nós mulheres somos vaidosas, né, e cabelo é um negócio sério. Então, também, né, perceber a queda de cabelo como um sinal e sintoma, então lá eu vou ver como é que tá o hemograma, como que tá a B12, como que tá a vitamina D dessa mulher, né? Como estão os micronutrientes, zinco, selênio, que são, assim, nutrientes que trabalham na nossa tireoide. Lembra que eu falei que a tireoide desregulada pode dar esse afinamento do cabelo, né? Essa queda também, né? Então, por isso que é importante aí fazer esses exames, né? Outra questão também, da gente pensar em por que o exame é interessante fazer, né, ter ele ali. A gente vai sempre ter uma base desse exame entre 6 meses, então um exame de 6 meses atrás, ele é bem válido para mim, para consulta nutricional. Por quê? Porque lembra que eu falei que o exame a gente tem que fazer não é quando a gente está doente, é um exame, o hemograma, lembra que eu disse? O hemograma é a nossa carteira de identidade. Então, se eu quero pegar a minha carteira de identidade, eu não posso fazer um exame bioquímico se eu estiver gripada, porque ele vai dar alteração lá no hemograma. Então, esse exame para a nutrição, ele vai ser válido de 6 meses. Então, por exemplo, se eu fiz um exame em fevereiro, tá dentro ainda? A gente tá em agosto? Tá. Eu sempre falo assim, faça um exame no meio do ano, que ele fica 6 meses já para frente, para você ter ele ali atualizado e comparar com o que você tem anterior. Se a gente vem fazer um trabalho na nutrição, eu preciso reduzir lá a minha glicose, que está alta, eu preciso fazer o exame, fazer a dieta e repetir o exame. Eu preciso fazer uma reposição de vitamina D, eu preciso fazer a suplementação e repor o meu exame também. Então, para finalizar, gente, quais seriam, assim, os exames que a gente vai, principalmente, né, os mais comuns, eu vou deixar aqui para vocês os mais comuns que você deveria olhar. Então, de metabolismo, glicemia, hemoglobina e perfil lipídico, né, colesterol, para ver, né, a questão de gorduras no sangue. De nutrientes, o que eu vou olhar? Ferritina e ferro. Isso sim, preciso fazer todos? Não, eu vou ter meus sinais e sintomas, né? Hemograma, sempre, nossa carteira de identidade. Quem tem sintomas de tireoide, eu tenho gente, a minha mãe tem hipotireoidismo, a minha tia, então pesquisa lá, TSH, né, e o T3, T4, para poder ver como que é a conversão dos hormônios aí, como que tá. Exames para fígado, gosto muito de pedir as enzimas hepáticas, que são TGO, TGP, gama-GT. Gama-GT. Por quê? Porque a enzima hepática vai dizer sobre gordura no fígado, sobre obesidade, sobre gordura abdominal. Às vezes eu tenho aquela mulher que tem o corpo, o braço e a perna é fininho e o abdômen dela é redondinho. Então, provavelmente, a gente tem ali uma esteatose. Então, tem que investigar. Os hormônios, quando você fizer o seu acompanhamento com o ginecologista e com o endocrinologista. Aí a gente, né, eles pedem os hormônios, que é muito importante para você saber, assim, onde estou no meu climatério, que período que tá. Quando, vamos fazer reposição hormonal? Tem muito sintoma? Precisa? Né? Então, também é um exame interessante dos de sangue, tá, gente? Que aí os de sangue são os que eu, como nutricionista, posso solicitar. Outros exames, anual, fazer, além dos ginecológicos, pensar na densitometria óssea, né? Porque a gente começa a perder massa óssea a partir do momento que você reduz os hormônios aí no climatério, entrando, né, até chegar na sua última menstruação, que chama menopausa, tá? Então,
Depois dos 40 anos, a gente não pode ficar em achismos, né? Porque a gente precisa investigar, porque a gente acaba tendo alguns desses sintomas aí que eu falei. Se você percebeu, para finalizar aqui, né, que tem algum desses sintomas, escreve aqui para mim nos comentários também. Então, muito obrigada. Hoje foi a nossa terceira live, então a próxima segunda-feira eu vou falar sobre canetas emagrecedoras aí, porque também tem que fazer exame para usar a caneta, também tem que fazer exame para corrigir os nutrientes, senão você não consegue emagrecer de uma forma saudável. Então, segunda-feira, dia 31, meio-dia, dia do Nutri, tá? Muito obrigada para quem passou por aqui, compartilha aí com as suas amigas 40+, e acompanha aqui que sempre eu vou estar trazendo novidades e tudo que a nutrição pode fazer por você no climatério e menopausa, tá bom? Um beijo!